Muito bem, Crespo de um lado, Vojvoda do outro, um jogo importantíssimo porque pode encaminhar a classificação do São Paulo e pode mais ou menos que garantir a permanência do Santos na Série A1 do Campeonato Paulista. Isso, os jogos de fim de semana. Ah, perdão, estou viajando, tô falando do... Tá vendo como confunde tudo? Pois é. Não, acabaram de jogar pelo Campeonato Paulista. Exato. Então não podem encaminhar nada, mas o São Paulo, claro, ele pode ter a sua segunda vitória na competição. Eu ainda fiquei fazendo conta, falando, pô, tá faltando um jogo pro Corinthians, que eu comecei a contar o Capivariano para empatar. Eu até estava ouvindo uma notícia agora, né? A gente já sabe que o Neymar não vai estar relacionado para o jogo contra o São Paulo. Isso é oficial já? O Neymar não vai aparecer no jogo contra o São Paulo, mas pode ser relacionado no jogo contra o Noroeste. E aí entra no fim de semana, e aí entra uma conversa de, poxa, mas o jogo contra o Noroeste é mais importante para o Santos do que contra o São Paulo, o que é um absurdo, porque é lógico que não é, né, gente? É lógico que não é. O jogo do Campeonato Brasileiro é o jogo mais importante e assim tem que ser. Eu sou o defensor dos estaduais, que eles sejam reposicionados, mas eu não sou idiota. O jogo do Campeonato Brasileiro é mais importante do que o jogo do Campeonato Estadual. Se o Santos perder do Noroeste, vai ficar numa situação ruim? Vai, mas ele ainda vai ter uma última partida em casa contra o Velo Clube, que, olha, quem viu jogar teve o desprazer, é um time bastante fraco, talvez o mais fraco do Campeonato Paulista, com licença da Ponte Preta, que com o Transferban e com tudo o que aconteceu, vai ser rebaixada e vai estar nas duas séries B, né, do Brasileiro e do Paulista, o que é um absurdo. Mas o Velo Clube é muito fraco, então se o Santos perder, se acontecer uma catástrofe contra o Noroeste, calma, porque ainda tem um jogo contra o Velo Clube. O jogo mais importante é contra o São Paulo. É um clássico. É em casa. E é um Sansão que sucede uma derrota no clássico, uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro, tomando goleada da Chapecoense. Então é um jogo muito relevante. Acho que as duas derrotas recentes do Santos foram muito condicionadas. A Chapecoense aos erros defensivos e um jogo que o Santos poderia ter vencido, estava vencendo no segundo tempo. E o do São Paulo, obviamente, a expulsão do Gabriel Menino, que vai poder jogar agora, né? Porque ele está suspenso no Paulista, não está suspenso no Brasileiro. Acho que é um jogo crucial para o Santos, não pela tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e sim pelo momento que você começa a carregar para o resto do ano. A gente sabe que não tivemos técnicos demitidos nos estaduais antes dos brasileiros, porque não deu tempo. Sim. Né? Porque se der tempo, eles serão demitidos. Então, é muito importante para o Santos entrar nos eixos. O São Paulo, com 2 vitórias, já nos passa essa sensação de calmaria, que também não é a realidade, né, Tomás? Também não é a realidade. Bastam 2 derrotas para a gente ver que não vai ter calmaria nenhuma. Então, os resultados, assim, importam para o imediatismo do futebol, logo dão tranquilidade para que as coisas maiores possam ser atingidas, trabalhadas. E o Vitorino, nosso Fernando Vitorino, fechando o programa hoje, como sempre, com maestria e correndo um pouco mais do que de costume, porque o programa começou mais cedo, hoje às 9 da noite, ele faz uma observação pertinente. O Vojvoda já bem mais ácido na coletiva, mostrando um nervosismo, uma ansiedade que ele não costumava mostrar quando dirigia a equipe do Fortaleza. E acho que isso tem a ver... Né? E a gente também não via todas as coletivas dele no Fortaleza. Tem esse detalhe também, né? Porque, assim, muita gente fala, agora ele vai ver o que é dirigir uma equipe grande, com todo respeito aos amigos de Fortaleza. Só que Fortaleza é uma cidade bastante grande. E no universo local, ali o Fortaleza é um gigante ao lado do Ceará, então a pressão também existe. Mas eu acho que quando você está falando do Fortaleza, jogando o Campeonato Brasileiro, e muitas vezes com o Ceará na Série B, era um outro tipo de pressão. Não, aí sim a pressão diminui numa comparação com o Santos no Brasileiro, na minha visão. Fortaleza é uma cidade muito maior do que Santos. Claro. Muito maior do que Santos. Fortaleza é uma das maiores cidades do Brasil hoje. Em algumas contagens, assim, de grande... né, a cidade com as suas cidades em volta, com as suas cidades... periféricas, enfim, Fortaleza está entre as 5 cidades do Brasil, né? A grande Fortaleza. É uma cidade muito grande. Mas o Fortaleza não é um clube nacional. Está se transformando. Nunca foi. Sempre foi um clube local, regional, que importava para o cenário cearense e não importava para o cenário brasileiro. E nos últimos 5, 7 anos, passou a fazer parte desse cenário
com glórias e agora na Série B precisa voltar para a Série A para, digamos que, ratificar esse novo momento da sua história. O Santos não, o Santos é um clube nacional. O Santos não é um clube de Santos, o Santos é um clube que tem torcedores no Brasil inteiro. O Santos é um dos grandes da história do Brasil, para mim, o clube mais importante do Brasil no século passado. Então, obviamente, por motivos óbvios, né? Além de ser um clube que sai de uma cidade pequena para conseguir coisas muito, muito grandes. É óbvio que a pressão é diferente. É óbvio que treinar o Santos faz com que você esteja sendo visto nos 4 cantos do país, enquanto treinar o Fortaleza basicamente te leva a elogios ou a demissão ali, que vira uma nota de rodapé, né? É outra pressão e talvez a própria reação do Vojvoda ali que a gente viu na matéria mostre isso. E só fazendo um contraponto, Júlio, se o Santos perde o jogo do final de semana, aí aquele jogo vai se tornar mais importante do que esse de meio de semana contra o São Paulo. O do Noroeste. O do Noroeste, pelo Campeonato Paulista. Não. E o torcedor santista... Se ele perder do Noroeste, você diz o próximo contra o Não, eu digo esse jogo que você disse que é menos importante do que o Sansão, com coerência, inclusive, ele passará a ser mais importante. E acho que os torcedores santistas mais pessimistas vão discordar de você imediatamente. Eles acham que o jogo do final de semana... até porque ele está machucado e está preocupado. Você perder do São Paulo no Brasileiro, se o Santos tomar outra cacetada do São Paulo, isso te joga uma batata quente para o jogo do final de semana, muito mais quente do que ela está hoje. Né? A batata quente já está no colo do Santos no Campeonato Paulista, mas ela está ali. Se perder do São Paulo, eu acho que a importância do jogo do São Paulo é essa. Enquanto se o Santos ganhar do São Paulo, se conseguir fazer um bom jogo, ele entra muito mais leve contra o Noroeste. Mas a pontuação no campeonato é igual. A pontuação no campeonato é igual, mas o momento psicológico é outro. Bom, vamos fechar então esse jogo trazendo as prováveis escalações de Santos e São Paulo. Até porque se o Santos ganhar as duas, é bem capaz que eles se classifiquem no Paulista, viu, Tomás? Não, claro, sem dúvida, sem dúvida. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, o João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael, 3 volantes. Barreal, Rony e Gabriel Barbosa. O São Paulo de Rafael, Alan Franco, Sabina e Arboleda. Existe uma possibilidade do Dória jogar no lugar do Alan Franco, que aliás fez um bom clássico no sábado à noite. Bobadilha, Pablo Maia ou Marcos Antônio e Danielzinho. Mike ou Cedric e Enzo Dias. Estão espetados esses laterais aí, hein? Como gosta de dizer Júlio Gomes. E Caleri e Luciano. Exato. Que é esse sistema de 3 zagueiros que o Crespo gosta e tem utilizado e deu tão certo contra o Flamengo, né? Na semana passada, no jogo pelo Campeonato Brasileirão no Morumbi. Me parece que o São Paulo precisa mesmo tentar colocar o melhor que tem em campo. O São Paulo joga contra a Primavera e Ponte Preta. Não dá para ser uma tabela muito melhor do que essa para os 2 jogos finais do Campeonato Paulista. Vai pegar o Primavera, que é um time muito fraco, e a Ponte Preta possivelmente já rebaixada na última rodada. Então, quer dizer, o São Paulo... talvez não precise de muito para ganhar as 2 partidas no Paulistão, chegar a 13 pontos. E talvez com uma vitória e um empate se classifique também. Difícil. Você acha difícil? Acho difícil. Eu acho 11 pontos, acho bem difícil. Dependendo do que acontecer na próxima rodada, já pode até ser uma coisa viável. Pelos meus cálculos, vai ter time com 12 não entrando. Eu acho que teremos um empate ali de vários times com 12 pontos, alguns que vão entrar, outros que não vão entrar. Com 11, meus cálculos, não é um matemático. Eu acho que até por razões pessoais você deve ter feito muitas vezes. Dei uma olhada, claro, na tabela ali. Mas com 11 eu acho difícil. Se ainda fosse com 11, seriam 3 vitórias de São Paulo? Seriam, né? Seriam, já tem 2, né? Mas o saldo de São Paulo é ruim. Perdeu de... São Paulo tem um saldo ruim. São Paulo tomou alguma chapuletada agora que eu não estou lembrando qual foi. 3-0 do Mirassol, né? Ele tem um saldo abaixo de outros. Uhum. Acho que com 11 pontos não vai dar. Mas o São Paulo pode, com reservas, ganhar de Primavera e Ponte Preta. Acho que o jogo contra o Santos ele é bem importante. Emendar 3 vitórias seguidas, coloca o São Paulo já numa outra história. Vai ser um jogo bem equilibrado. Difícil dar palpite para esse jogo, hein, Tomás? Eu acho que é menos provável que o São Paulo vença. Sabe aquela coisa, o São Paulo ganhou o jogo dele. Tem sido agora, assim, né, nos clássicos clássico. Tava coçando claro, as costas. Clássicos de torcida única.
Muito bem, pode ficar à vontade. Eu só quero te fazer mais uma pergunta. O Neymar não jogou ainda nenhum clássico tirando o Corinthians, né? O Neymar, ele... Estou na dúvida só se ele jogou aquela vitória do Santos com gol do Rolês na Vila contra o Palmeiras. Jogou. Jogou? Jogou uma daquelas 2 partidas contra o Palmeiras, não? Ou eram... Que eram uma contra o Flamengo e 2 contra o Palmeiras. Sim, né? na sequência. O Palmeiras ganha o Flamengo jogou muito mal. Aí ele joga contra Lembra? o Palmeiras. Será que ele joga uma das duas? A impressão que eu tenho é que Pode ele ser. joga. O Palmeiras ganha no Allianz no meio de semana, o Santos ganha na Vila com o gol do Rolês no final. Sim, ele ganha com ele fora do jogo. Tá ele bom. é substituído. Isso, exato, tá confirmado. Ele é substituído. Então, Lembra, o Santos melhora no final, né? Ele joga muito mal contra o Flamengo e joga mal nesse jogo contra o Palmeiras e substituído no final e o Santos faz o gol quando ele estava fora do campo. E aí depois, logicamente, ele é decisivo nas partidas contra a Juventude e Sport. Mas ele jogou esses clássicos, sim. Mas não jogará amanhã contra o São Paulo.